No Mahalila Conta Tudo de hoje, eu vou falar do tema da dificuldade de realização. E a história que eu vou contar é de um homem de mais ou menos uns 48 anos. Os seus amigos o consideram bastante inteligente, quase um gênio. E com certeza ele sabia em profundidade muito mesmo do assunto de seu interesse. E se ele quisesse, ele poderia ter se tornado um professor, um orientador, algo desse jeito. Mas algo o impedia de avançar e ele não era um homem realizado na área profissional. Ele não conseguia se colocar. Ele chegou até o Mahalila com este tema. E assim que ele entrou no jogo, o Mahalila o questionou sobre o seu excesso de controle e a sua percepção limitada. Na verdade, ele recebeu essa pergunta sem entendê-la, porque embora ele reconhecesse que ele tinha um excesso de controle, a percepção limitada ele não reconhecia de jeito nenhum, uma vez que toda a sua identidade estava ancorada na sua inteligência, naquilo que as pessoas percebiam dele de inteligência e de conhecimento. Então ele não se via como uma pessoa com percepção limitada. Mas, você sabe, o Mahalila revela tudo e aponta de uma forma muito clara aquilo que temos, por alguma razão, dificuldade de perceber e que muitas vezes ocultamos de nós mesmos. Apesar do seu vasto conhecimento na sua área de interesse, o Mahalila o convidava a olhar, sim, para a sua percepção limitada, uma espécie de cegueira em relação a uma realidade maior. O jogo, então, o convidou a uma purificação para desenvolver o seu autêntico poder pessoal. E foi aí que ele começou a se dar conta de que o poder de realizar, o poder de concretizar, que tem a ver com o poder pessoal, de colocar na prática o seu conhecimento intelectual, ele realmente tinha muitas dificuldades de fazer isso. Então, ele precisava, de fato, de transmutar alguma crença muito arraigada que o impedia de colocar, e isso sim era uma percepção limitada, de colocar o seu conhecimento na realidade prática. Foi somente nesse momento que ele começou a se perceber um pouco. Então, ele percebeu que toda a sua vida era muito mental e que ele tinha todo esse conhecimento mental, mas que ele tinha muita dificuldade de colocar em prática este vasto conhecimento. Então, na mente, nós vivemos uma vida virtual. E por maior que sejam as nossas ideias, nossos conceitos, por mais que eles sejam corretos, nada significam se não somos capazes de aplicá-los na nossa vida cotidiana. Muitas vezes nós não nos abrimos a isto. Preferimos a vida virtual a colocar em prática. E o mapa, como você sabe, não é o território. Então, por questões, cada um com as suas, por perfeccionismo, por excesso de controle, por falta de humildade, nós não conseguimos colocar em prática aquilo que nós acreditamos em nível intelectual. E a próxima jogada, o jogo o convidou a olhar para uma flecha muito importante, que é a flecha do altruísmo, que é a nossa capacidade de fazermos aquilo que nos corresponde sem expectativa de resultado, apenas porque aquilo nos corresponde fazer. Então, quando nós estamos cheios de expectativa de resultado, que aconteça assim ou de outra maneira, que nós possamos controlar o resultado da nossa ação, nós não conseguimos seguir por essa flecha do altruísmo. Então, a flecha do altruísmo, essa atitude nos coloca diretamente no fluxo da vida, da nossa alma, no fluxo daquilo que nós somos, aquilo que viemos fazer. E isso dissipa a nossa percepção limitada e também o nosso excesso de controle. O jogo dele prosseguiu, mas a partir desse momento ele começa a se abrir para o altruísmo, para uma ação que corresponde a ele fazer, que tem a ver com a sua expressão no mundo, mas sem esta necessidade tão grande de controlar o resultado, com essa abertura para ser aquilo que ele é,
no mundo, expressando a sua alma no mundo. Isto é altruísmo e que leva à expressão autêntica de nós mesmos. Isso faz toda a diferença. Isso dissipa aquela percepção limitada. Viu? Mahalila conta tudo.